Olá, meu nome é Cristiane Fernandes, sou psicopedagoga aqui da Filhos e eu hoje estou inaugurando a série Resenhas com a Cris. E hoje a gente vai falar sobre um livro, Como Criar um Adulto, que eu fiquei semana passada inteira falando sobre ele e eu quis fazer uma resenha por vídeo. Então vamos lá, tá? Se você é daqueles pais que amam ficar junto o tempo todo dos seus filhos, ser o juiz do parquinho, fazer os deveres de casa, eu acho que esse livro é pra você. Vamos ver, tá? A escritora chamada Julie Lintott, ela fala por que a geração anterior a nós, a dos nossos pais, falavam assim pra gente: vá, sai de casa pra brincar, só volte pro jantar. E hoje a gente está numa geração que absolutamente faz tudo pelos filhos, está presente o tempo todo e super protege. Então ela questiona, ela faz um raciocínio muito interessante sobre a sociedade. Ela traz 4 grandes razões e eu acho que seria interessante a gente falar sobre elas. Que os nossos filhos têm tarefas insuficientes, que a recreação precisa ser agendada, que eles vivem na iminência de um rapto. Enfim, ela faz uma construção que eu acho que é importante para você, pais e mães, atentos a se posicionarem, a refletirem sobre esses argumentos. E por que eles são tão importantes para essas forças que fazem a gente ir lá e ser o juiz do parquinho, ir lá e fazer o dever de casa, ir lá e achar que medicina na UNB é a única salvação para os nossos filhos. Vamos lá, a escritora ainda indaga, no mundo real, como é que o mundo real vai reagir a um rapaz acostumado que os seus problemas sejam resolvidos por outros ou por nós e elogiados a todo instante? Acho que é importante a gente falar que um momento da tese dela, ela fala algo absolutamente oportuno. O uso exagerado do termo bullying no dia a dia faz com que a gente se intrometa nas coisas, porque aquilo que a gente considera como bullying, às vezes não é, faz parte do desenvolvimento. Ela entrevistou vários educadores e um deles falou uma coisa muito importante. Para quem lida com educação e desenvolvimento de criança, sabe que muitas das agressões, daquelas leads diárias, elas fazem parte do desenvolvimento. Se a gente estiver assistindo, nós, né, como pais, a gente assiste aquilo, a gente tem o impulso de defender, de chamar o diretor: como é que você não resolveu isso? Por que você não protegeu meu filho? Na verdade, a gente está piorando a situação, faz parte. Eles têm que aprender a superar essas coisas naturalmente. Ou seja, nem tudo é bullying, faz parte do desenvolvimento, tá? Num outro momento do livro, ela fala uma coisa absolutamente legal também. Calma aí, agora deixa eu fazer um parênteses da minha vida. Eu tinha uma tendência absoluta de ser a juíza do parquinho. Eu me lembro que eu fiz uma live algum ano, sei lá, um ano atrás. Eu me lembro quando a entrevistada, ela falou assim pra mim: cara, a gente precisa parar de ser juiz de parquinho. E é verdade. Os nossos filhos conseguem resolver por eles mesmos. Eles vão fazer alguns tropeços, porque eles estão em desenvolvimento, tentando lidar com aquela emoção gerada com aquele conflito e encontrando recursos cognitivos para lidar com aquilo. É importante. Ser juiz do parquinho atrapalha e até constrangedor. Eu me sinto, hoje em dia eu me sinto. Então eu fico assim: não vou atrapalhar, eu não vou fazer nada. Começo a ler um livro, começo a andar, começo a tomar água, tento não ficar olhando o tempo todo. Isso é uma outra coisa que ela aborda. Ficar o tempo todo em cima deles no parquinho. Deixa. Conversa com a parceirinha que está ali sentada junto com você, se os seus filhos forem muito pequenos. As coisas, a gente precisa relaxar mais. Acho que essa é a grande questão. Reforçando, essa nossa super proteção faz com que os nossos filhos careçam de competências básicas. E essas competências serão exigidas aqui no mercado de trabalho. A escritora faz uma lista do que um jovem de 18 anos sem um cordão umbilical chamado celular, seja a solução do problema dele, precisa ter. Então vamos lá. Um jovem de 18 anos deve ser capaz de quê? De falar com estranhos. Quais são esses estranhos? Professores, diretores, orientadores, proprietários de loja, gerentes de recursos humanos, que mais? Colegas de trabalho.
Eles precisam resolver também com os caixas de banco, provedores de serviço, aqueles que vão na nossa casa, o NET, sabe? Motoristas de ônibus, mecânicos, no mundo real. 2. Um jovem de 18 anos precisa e deve ser capaz de se virar num campus da faculdade, na cidade que ele vai passar as férias, um estágio, um de verão, qualquer coisa. Ele precisa resolver por ele, diretamente. Um jovem de 18 anos também precisa e deve ser capaz de cuidar das suas próprias tarefas. Por exemplo, carga de trabalho, seus prazos. Um jovem de 18 anos também precisa ser capaz de contribuir para a administração da casa. Sabe as tarefas domésticas, aquela que eu falei antes? Um jovem de 18 anos deve ser capaz de lidar com seus problemas interpessoais, sem chamar a mãe para perguntar o que deve ser feito. Um jovem de 18 anos também deve ser capaz de enfrentar os altos e baixos dos cursos universitários, das cargas de trabalho que a universidade exige. Então, ele precisa ser capaz de lidar com todas essas variáveis. Olha, entre o final da adolescência e o início da segunda década de vida do nosso filho, queremos que ele fique solto nesse mercado de trabalho e ame o que ele vai trabalhar, que ele consiga enfrentar as coisas, trilhar o seu próprio caminho. Só que para isso ele precisa ser dotado de uma série de competências e uma mentalidade que lhe diz assim: acho que consigo. A escritora, ela usou uma outra palavra aqui que designa justamente essa mentalidade, que é a autoeficácia. É um conceito elaborado pelo cérebro e psicólogo Albert Bandura. Ele diz o seguinte: a autoeficácia é acreditar nas próprias capacidades de completar uma tarefa, a alcançar o objetivo e a lidar com determinada situação. Significa acreditar em suas capacidades e não na capacidade que seus pais têm de ajudá-lo a fazer tais coisas ou de fazê-las no seu lugar. A autoeficácia é mais do que apenas acreditar em si. É nutrir uma visão realista dos próprios feitos, sem exagerá-los ou subestimá-los. Isso é importante. A autoeficácia é diferente de autoestima. Isso da crença da própria importância e valor. A autoestima influencia a autoeficácia, que, porém, só cresce quando o trabalho é feito e quando se percebe que o sucesso foi fruto de esforço dele. A escritora apresenta um modelo autoritativo que é capaz de justamente nutrir isso dos nossos filhos. E é um modelo muito interessante que fica entre o autoritário e o permissivo, é autoritativo. Ele é ao mesmo tempo exigente, mas ele é responsivo. Então vamos falar agora do modelo de parentalidade exigente e responsivo. Esses pais estabelecem padrões, expectativas, limites altos, os quais são impostos com suas devidas consequências. Isso é super importante. Também são emocionalmente cordiais e respondem às necessidades emocionais dos seus filhos. Eles justificam as atividades que tomam, realizam de uma troca que tem por objetivo o aprendizado. Dão aos filhos a liberdade de explorar, fracassar e fazer as suas próprias escolhas. Olha que legal. Não deixam que eles se safem. E isso é muito importante. Tá bom, Cris, já entendi. Eu preciso exercer minha parentalidade a partir do modelo autoritativo. Eu preciso deixar que os meus filhos façam por eles mesmos, tentando ao máximo oferecer condições apenas que eles se desenvolvam, sem me meter tanto, para que eles possam fazer. E consigam desenvolver ali a autoestima e a autoeficácia, é entendido. Além de tudo isso, que outras dicas a escritora diz? Olha, ela fala muito da importância do brincar, principalmente na infância. A brincadeira para as crianças, para nós, né, dentro de um universo lúdico, ele faz com que a gente desenvolva muitas habilidades dentro de um contexto lúdico. Então fica suave, fica importante, fica legal e fica fácil. Eu vou listar aqui, dentro do que ela disse, são 4.
Brincar permite que as crianças aprendam, desenvolvam e aperfeiçoem habilidades novas, responsáveis por fomentar a competência. Brincar é o modo natural pela qual a criança domina a ansiedade e suscita pelas avassaladoras experiências da vida cotidiana, o que fomenta a capacidade de lidar com o ambiente. Brincar ajuda a fortalecer a capacidade do ego e mediar entre as realidades inconscientes e conscientes, o que aumenta a força do ego. Brincar repete e confirma uma experiência gratificante que alimenta o investimento da vida. Ou seja, ofereça condições para os seus filhos brincarem de uma forma livre, desestruturada, não assistida, não guiada e não supervisionada. Quanto mais livres as brincadeiras forem para os nossos filhos, melhor para o desenvolvimento deles, melhor para as competências básicas, melhor para eles lá no futuro, lá nas experiências profissionais deles. Uma coisa que é indiscutível em todo o livro, que não devemos nunca fazer pelos nossos filhos aquilo que eles já são capazes de fazer ou quase conseguem fazer. Então ela faz uma sugestão muito interessante aqui que eu vou dividir com vocês, que ela coloca no livro muito bem descrito, com bons exemplos. Ela faz o seguinte: primeiro, a gente faz por ele, depois nós fazemos com ele. Em seguida, a gente observa ele fazendo, nosso filho fazendo. E por fim, ele tem que fazer da maneira dele, independentemente da gente. A escritora, ela acredita muito que nós pais, desde muito novinhos, devemos ensinar os nossos filhos sobre tarefas domésticas e cuidados básicos com a aparência. Porque eles vão fomentar muito as nossas competências deles, que serão exigidas lá no trabalho. Então, por exemplo, a cada 3 anos, vestir por eles mesmos as roupas com a nossa ajuda, colocar a roupa suja no cesto, que mais? Tirar os restos dos pratos após as refeições, ajudar a colocar a mesa, escovar os dentes e lavar o rosto com alguém ajudando. Agora, de 4 a 5 anos, é um pouquinho maior as exigências. Falar o nome completo, não somente dele, como dos pais, que eles também precisam fazer ligações de emergência. E umas outras coisas em relação à casa. Então, por exemplo, ela fala uma coisa muito legal que eu gostei aqui. Desempenhar tarefas domésticas simples, como espanar lugares de fácil acesso e limpar a mesa após as refeições. Alimentar os animais de estimação. Identificar termos referentes a dinheiro e compreender, mesmo de forma muito rudimentar, como ele é utilizado. A escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o rosto sem ajuda. Ajudar na lavanderia com tarefas domésticas básicas, como guardar as próprias roupas e lavar roupas sujas. Escolher as roupas que irá usar. Olha que legal. Com 6 a 7 anos, nossos filhos já podem fazer muito mais coisas. Olha que legal. Nessa idade, as crianças já podem ajudar na preparação das refeições. Eles são capazes de aprender a misturar, agitar e cortar com uma faca, preparar uma refeição básica, como um sanduíche, ajudar a guardar as compras, lavar a louça, usar com segurança alguns itens básicos de limpeza doméstica, arrumar o banheiro após usá-lo, fazer cama sem assistência, tomar banho sem supervisão. Já de 8 a 9 anos, a coisa fica mais apurada ainda. E eles se orgulham muito dos pertences pessoais. Olha que interessante. Nessa época, o seu filho deve ter orgulho dos seus pertences e cuidar deles de maneira que convém. Isso inclui a capacidade de dobrar as próprias roupas, aprender técnicas elementares de costura. Meu irmão, aprendeu isso aqui, usa até hoje. Cuidar de brinquedos usados ao ar livre, como bicicleta, de patins. Cuidar de higiene pessoal, sem que alguém o mande fazê-lo. Sabe aquela frase que a gente fala muito? Filho, vai escovar dente, filho. Com 8 a 9 anos já deve fazer isso por conta própria. Usar a escova e a pá de lixo adequadamente. Ler uma receita e preparar refeições simples. Ajudar a fazer uma lista de compras. E aí vai. No livro também ela lista em detalhes o que crianças de 10 a 13 anos devem fazer. Eles ganham mais independência. 10 anos é mais ou menos a idade em que seu filho começa a praticar muitas competências de maneira absolutamente independente. Cultive isso. Esse é o ano. Ele deve saber como ir a lojas e comprar coisas sozinho, trocar a roupa de cama, usar a máquina de lavar e secar, planejar e preparar uma refeição com vários ingredientes, ler rótulos, passar as próprias roupas, cortar a grama, cuidar dos irmãos ou vizinhos mais novos. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu aprendi muito com a escritora, é resista, resista, resista. Resista a ajudar sem os seus filhos precisarem. Acredite mais nos seus filhos. Segure as expectativas. Acredite que na vida, nenhuma vida é linear. Uma boa escola, um bom estudante fará com que ele faça uma boa faculdade e terá o emprego dos sonhos. Olhe para a sua história de vida e reconheça que a sua vida também não foi linear e que teve altos e baixos, e que isso faz com que a nossa história seja única de cada um de nós. É isso. Gente, se vocês gostaram dessa resenha, desse tipo de resenha, fale aqui nos comentários e aproveitem e coloquem o próximo livro que eu vou resenhar. Tô querendo muito resenhar sobre um livro que eu acabei de ler, chamado Aprendizagem Invisível, do John Hatch, ou Como Aprendemos. E aí, cabe vocês que decidem, tá bom? Gente, obrigada, viu?